Você já ouviu falar sobre traumas psicológicos? Como isso acontece e de que forma afeta a nossa vida? Hoje, nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto e vamos buscar orientações bíblicas para nos auxiliar. Está começando mais um programa Escola Bíblica. Olá, como é que você está? Tudo bem? Como é que você passou seu final de semana? Eu espero que você esteja bem. Não sei em que região do país você está, mas quero te dizer que a gente está com friozinho aqui em São Paulo. Isso mesmo, mês de novembro e aquele friozinho. Mas vamos aquecer o nosso coração com a mensagem da Palavra de Deus. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Através dos nossos guias de estudos que são produzidos pelo nosso departamento de escola bíblica. Isso mesmo, temos aqui na Novo Tempo um departamento que pensa, que prepara os estudos através das pessoas que estão ligadas a gente aqui na TV, o nosso guia desta temporada preparado pela neurocientista doutora Rosana Alves. E além disso, desse departamento, nós temos um programa onde estudamos esses guias de estudos e colocamos também à sua disposição. Daqui um pouquinho eu vou mostrar para você como é que você pode receber gratuitamente aí na sua casa o nosso guia de estudos, tá bom? Para você acompanhar junto com a gente o estudo da Palavra de Deus. E eu quero convidar você nesse momento para orarmos. Hoje nós chegamos ao nosso terceiro estudo, traumas emocionais, os nossos traumas emocionais e a nossa saúde mental. Como encontrarmos na Palavra de Deus orientações, alento, conforto para superarmos os traumas que todos nós estamos expostos no dia a dia, no nosso crescimento, na nossa vida, na nossa infância. E você vai ver que existe um Deus que se preocupa com você e existe a atuação do Espírito Santo de forma sobrenatural que pode ajudar-nos a superarmos os traumas emocionais. E como eu mencionei no último programa, Deus também usa pessoas. Isso mesmo, Deus usa pessoas para que a gente receba orientação. São instrumentos do Senhor para nos ajudar a superarmos as dificuldades emocionais que a gente tem. Vamos orar a Deus nesse momento para abrirmos mais uma vez a sua palavra e estudarmos o nosso guia. Pai do céu, nos dê iluminação através da palavra neste momento, para que a gente, ao estudar um tema tão delicado, que vai trazer com certeza memórias, que vai mexer um pouquinho com a nossa história, com a história dos nossos telespectadores. Que o Espírito nos dê iluminação, conforto, seja o consolador para que a gente siga a vida, para que a gente supere essas marcas que a vida vai nos deixando. E eu peço uma bênção por cada um que nos acompanha neste momento, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Estava dizendo aqui para o meu diretor que faz tempo que eu não vou para o quadro aqui, e eu quero ir para o quadro. Eu quero só relembrar, a gente está no nosso terceiro estudo, nós já estudamos essa forma extraordinária como Deus nos criou. E quando a gente pensa no ser humano, ou quando a gente pensa em uma pessoa, nós pensamos
em 3 dimensões específicas que, em realidade, estão ligadas para que a gente olhe o ser humano como um único. Nós somos um ser físico, nossa parte física, nós somos um ser que está ligado com as questões emocionais. Tem um barulhinho aí aparecendo aí? E nós também somos um ser espiritual. Ou seja, quando Deus nos criou, Ele pensou em uma só pessoa, em um só ser. Lembrando que eu estou partindo aqui da ideia do ato criador segundo a visão bíblica. A nossa origem veio de Deus. Ele criou um ser humano, uma pessoa, e essa pessoa é física, essa pessoa tem as suas emoções, né? Tem a sua parte mental, com emoções, sua capacidade cerebral, e essa pessoa também é um ser espiritual. Na semana passada, na semana anterior, nós trabalhamos essa visão integral. Na semana passada, nós vimos que Deus se interessa por todas as áreas da nossa vida. E Deus se interessa também por nossas questões emocionais. Quando a gente passa por alguma dificuldade, quando a gente passa por alguma luta, o interesse de Deus é o mesmo, porque Ele está olhando para uma pessoa somente, para um ser. Por isso que para Deus sua saúde física é importante. Eu estou separando para ser didático. Sua saúde espiritual é importante, mas a sua saúde emocional é importante. Por quê? Porque as 3 estão interligadas. Normalmente, nós temos a tendência de nos preocuparmos com a nossa saúde física. Nós que temos uma vivência cristã, temos tendência a nos preocuparmos com a nossa espiritualidade, porque a gente separa, tá? A gente não deve separar. E nós nos preocupamos menos, temos preconceito, às vezes, de olharmos para a nossa saúde emocional. Agora, como Deus nos olha como um ser único, a gente tem destacado que é importante que a gente olhe para as nossas emoções. Aquilo que vai afetando a gente ao longo da vida. E na semana passada eu mostrei, por exemplo, que lá dentro do nossos, quando estávamos no ventre da nossa mãe, lá nós já recebíamos informações, e isso eu falei um pouquinho sobre as tendências herdadas e as tendências adquiridas. E a gente vai crescendo e isso vai nos afetando quando estamos no nosso meio social. Por isso, Deus olha para a gente de forma integral. E, através da revista Sentimentos que estamos estudando, eu quero despertar você a olhar para a sua saúde emocional. Hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho de um tema. Vamos começar agora, né? Semana que vem a gente vai trabalhar, a partir de quarta-feira, ansiedade. Hoje e amanhã vamos trabalhar os traumas emocionais que a gente passa, os traumas psicológicos e como isso afeta nossa saúde mental. Logo, como isso afeta minha saúde física e como isso também afeta minha saúde espiritual, às vezes até minha visão a respeito de Deus. Você vai perceber hoje. Vamos lá. Eu quero começar com uma parte técnica de definição. Os traumas psicológicos são respostas emocionais para eventos estressantes que as pessoas não conseguem administrar. Ou seja, situações que a gente passa que estão fora do nosso controle. E como a gente deve reagir diante disso? A carga emocional é tão grande que impede que o indivíduo reaja de forma adequada diante do evento traumático. Ou seja, é como se a gente tivesse condições de levantar um peso, mas agora
Pense naquilo que você consegue levantar aí. E você levanta com facilidade. Mas agora é colocado sobre você, ou sobre seus ombros, ou nas suas costas, um peso que você não consegue. De forma didática, um trauma que você passa, é aquele peso que vem sobre você que é insuportável. E diz o texto de definição, está no guia de estudos, essa carga emocional é tão grande que impede o indivíduo de reagir de forma adequada. Ou seja, ele perde a lucidez, assim, o discernimento. Ele perde a capacidade de dizer como eu vou reagir diante deste fato, como eu devo reagir. Fica perdido, sem ação. E as reações são inúmeras. Vamos aprofundar um pouquinho mais em termos de definição. Eu listei aqui um pouquinho as circunstâncias que podem causar traumas para a gente. Lembrando bem que cada ser humano reage de uma forma, mas talvez você se encontre em algum aspecto aqui, você se identifique em alguma situação que te causou um trauma, que isso te traz desconforto. Abuso de poder, negligência na infância, divórcio, traição, quando a gente fala de divórcio, tanto para o casal quanto para os filhos, traição, violência física, emocional ou sexual, perda de alguém próximo, um acidente de trânsito, assalto, violência doméstica, às vezes de presenciar, convivência com a doença grave, testemunhar a morte de alguém, um desastre natural, relacionamento abusivo, encarceramento e sequestro. Uma lista de circunstâncias que podem causar traumas psicológicos que a pessoa vai levando ao longo da vida. E se isto não é resolvido, essa é a grande questão. Se não é trabalhado esse trauma psicológico porque te afetou emocionalmente, mentalmente, isso pode te trazer problemas físicos, pode te trazer problemas espirituais e pode te trazer problemas emocionais, é óbvio. Isso trouxe o problema emocional, por isso precisa ser trabalhado como um problema emocional também. O guia de estudos apresenta de forma bem detalhada essa descrição, de forma muito técnica, que a doutora Rosana apresenta. A título de descrição, eu acho que tenha ficado claro para você. Eu quero agora entrar um pouquinho mais como isso afeta principalmente a nossa infância, as crianças, os filhos. Pode acontecer numa fase adulta, é óbvio. A gente citou ali divórcio, um acidente, um sequestro, pode. Mas alguns desses traumas são apresentados por uma criança, ainda num processo de formação. A doutora Rosana Alves cita, os primeiros anos criarão a base da nossa personalidade. E se houver a presença de traumas nestes primeiros anos, e isso pode ser carregado ao longo da vida. E muitas vezes a gente precisa reencontrar isso para que a gente trabalhe e para que a gente seja liberto. Nós vamos para o intervalo, é bem rápido, e vamos ver como Deus quer dar saúde mental e quer nos ajudar dos nossos problemas, dos traumas que a gente pode ter obtido, que a gente pode ter recebido ao longo da vida. É rapidinho, eu já volto. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Nesta temporada, nós estamos estudando o nosso guia de estudos Sentimentos, a ciência do existir. Estamos no nosso terceiro tema, a lição número 3, os traumas e a saúde emocional. Trabalhamos na parte inicial uma definição do que são esses traumas, os vários
as várias situações que podem gerar traumas, mas no guia de estudos, a doutora Rosana dá um destaque para a nossa preocupação com as nossas crianças, que absorvem, ou que no processo de formação estão absorvendo e podem levar ao longo da vida muitos traumas. E como a gente deve ficar atento a isso. Eu tirei aqui, eu estou relendo um livro que eu gosto muito, que é o livro Mente, Caráter e Personalidade, aqui é o volume 1, e eu trouxe um texto de Ellen White que diz que enorme peso de responsabilidade repousa sobre os pais. Olha que interessante. Quando consideramos que a direção por eles seguida, antes do nascimento dos filhos, tem muito que ver com o desenvolvimento do caráter deles depois do nascimento. No processo de formação, o objetivo, a decisão que os pais tomam e como eles estão no período, como está esse estado psicológico da mãe, como é o tratamento do seu esposo nesse período, isso já vai gerar influência, eu falei isso na semana passada, no bebezinho que está em formação. E que pode trazer para a sua vida, ou pode trazer depois do nascimento para o meio em que ele está vivendo, traumas que vão carregar, que vão fazer parte da sua vida para sempre. Provérbios capítulo 12, verso 18, diz que alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Esse texto no guia de estudos tem a seguinte ideia: aquilo que eu estou falando, a forma como eu trato os meus filhos, principalmente no seu processo de desenvolvimento, vão influenciar em quem ele será e na sua visão, a visão que ele terá a respeito dele. E se ele pode desenvolver traumas no seu crescimento ou não. E esse texto vale a pena porque a palavra dita precipitadamente, sem pensar, é como ponta de espada. Mas a língua dos sábios é cura, é medicina. E esse texto está no guia para dizer assim: o que o seu filho está ouvindo de você? E eu poderia usar exemplos. Ele está ouvindo palavras de motivação, ele está ouvindo palavras de elogio, ou ele está ouvindo palavras de desprezo e depreciação. Isso vai influenciar na visão que ele tem dele mesmo e pode gerar nele traumas no processo de crescimento. Se eu digo, você não vale para nada, você não presta, você foi um erro, ele está absorvendo tudo isso. E no seu processo de crescimento, ele vai dizer, realmente eu não valho para nada. Realmente eu não tenho valor nenhum. Agora, se as palavras são pensadas, e eu vou dizer para você, às vezes no calor do momento, da situação, nós nos desequilibramos e a gente age, como diz o sábio, como uma espada que corta a estima, a visão que deve ser positiva desta criança. Talvez eu estou falando para você que viveu isso e que cresceu com essa situação. E isso, você sabe quanto isso te afetou, mas talvez agora você esteja numa situação contrária, você está convivendo, você tem filhos e você deve interromper esse processo. Talvez eu estou falando para você que tem netos e esses netos precisam de equilíbrio, de sensatez nas suas reações, nas suas palavras. Peça o poder de Deus para ter controle sobre suas emoções, para que essa criança não cresça com traumas. Há um segundo verso que eu gosto muito, que também está em Provérbios, o capítulo 18 e o verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua.
O que bem a utiliza, come do seu fruto. É isso mesmo. As palavras podem dar vida para quem vive perto da gente. As palavras podem dar vida para o seu cônjuge. As palavras podem dar vida para os seus filhos. As palavras podem dar vida para os seus netos. É isso. E talvez a gente necessite aqui de equilíbrio, porque é necessário que haja repreensão, é necessário que haja uma motivação, mas isso deve ser feito de forma equilibrada, racional e lúcida. Diante do desequilíbrio, o silêncio é o melhor caminho e a busca pela oração é a melhor solução. Talvez aqui esteja o grande desafio que a gente tem. Palavras de incentivo geram sentimentos de importância, diz a doutora Rosana. Palavras de crítica e reprovação podem causar traumas. E a gente leva, a gente carrega, a gente semeia esse trauma para o crescimento desse filho. Todos nós temos a necessidade de pertencimento. E quando eu digo que ele não vale, que ele não é importante, que ele foi um erro, ele se sente abandonado, se sente negligenciado. Porque nós crescemos desejando pertencer. E eu gosto de pensar, e eu quero concluir aqui, que a gente precisa equilibrar entre a negligência e a exigência. Não podemos ser negligentes e não podemos ter um excesso de exigência, colocarmos sobre os nossos filhos um peso que eles não podem suportar. Lembra a definição do trauma, a ilustração? Um peso que está acima da força que ele tem. A força emocional, é isso mesmo. Eu exijo demais e às vezes vou para o outro extremo, o extremo da negligência. Eu quero parar um pouquinho e quero oferecer para você o nosso guia de estudo Sentimentos. Estude esta lição com carinho, com oração junto da sua família. Peça agora o seu guia de estudos, manda uma mensagem para o WhatsApp, é o 12982 44 44 49. Você vai receber um link, aguarda aí, preenche e receba o seu guia. Ou se não, entra no nosso site, está aqui, ó, também preenche lá novotempo.com/escola bíblica. Peça o seu guia, faça junto com o seu cônjuge, com a sua família. Aí, em família, estudem juntos, estejam preparados para se perdoarem, para não persistirem no erro. Você também pode ligar para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21, tá? Tem que ser no horário comercial. A gente quer oferecer o melhor, sabe por quê? Porque a nossa casa tem que ser aquele lugar que a gente tenha vontade de voltar todos os dias. A Novo Tempo deseja o melhor para você e para a sua família. É isso mesmo. E tudo isso é possível graças aos nossos anjos da esperança. E no dia 26 de novembro vai ser o nosso dia de gratidão. É o dia de ver quanto Deus tem feito na vida das pessoas. Porque Deus pode tudo. Um pedacinho do que vai acontecer no dia 26. Dá uma olhadinha. Eu vivo praticamente só, né? Ligava a televisão, era só morte, morte. E aquilo me deixava assim, agoniada, aflita. E meus filhos longe, né, também. Eu cansei de ouvir tanta notícia de morte e ver também, né? Aí eu deparei com o canal da Novo Tempo, né? Aí eu achei interessante, porque ali não falava de morte, mas sim de vida, né? Vem aí, Anjos em Ação. Deus tudo pode. Deus tudo pode. Nós acreditamos aqui na Novo Tempo. Você acredita nisso? Estou falando para você nesse momento que diz assim, pastor, você não conhece a minha história. Você não sabe os traumas que eu já passei. No dia 26 nós vamos estar juntos para contar de histórias, de traumas que foram superados pelo poder de Deus.
porque nós acreditamos que Deus tudo pode. Creia nisso. Deus pode transformar a sua família, Deus pode te dar equilíbrio, Deus pode te ajudar a pedir perdão e a perdoar. Talvez você carregue um trauma aí. Acredite. Eu quero orar por isso nesse momento. Pai do céu, obrigado, porque o Senhor tudo pode. Nos ajude a sermos fiéis à palavra, a buscarmos o Espírito Santo, a gente que acredita no cristianismo, acredita na Bíblia, para que a nossa família seja contagiada positivamente. E eu oro por cada um que nos assiste neste momento. Talvez alguém ache que não tem mais solução, que ele abra o coração, porque o Senhor tudo pode. Em nome de Jesus. Amém.